Bom dia. Estão animados? Vamos começar a nossa jornada de hoje. Quero saber se está tudo bem com a parte técnica, se podemos avançar. Eu gostaria de, antes de fazermos qualquer coisa nesta manhã, de podermos tomar mais um momento de oração. Assim vou convidar todos os presentes a nos ajoelharmos perante o Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Santo que habitas nos céus, neste momento vimos à Tua presença no nome de Jesus. Queremos pedir-te que, por favor, possas inspirar cada palavra, cada ação, cada pensamento, todas as coisas que se vão processar aqui. Que possas inspirar-nos e preparar-nos para este dia. Por favor, vai além das nossas limitações humanas. Perdoa-nos pelas nossas faltas e supre aquilo que não podemos fazer. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos propriamente na mensagem desta manhã, eu gostaria de partilhar alguns pensamentos. Muitas das vezes tenho notado que muitos cristãos, muitos adventistas de anos, têm dificuldade com como levar a sua vida devocional, o que fazer. Não adianta nós acreditarmos em vitória sobre o pecado se não soubermos como alcançar essa vitória, como buscar essa comunhão, como fazer a parte humana que vai juntar-se com a parte divina e assim o divino ou humano conseguir concretizar o milagre. Então, é muito importante nós compreendermos a terceira mensagem angélica, as três ou a tríplice mensagem angélica, no contexto da vida devocional. O que é que nós podemos fazer e como podemos fazer? Este é o propósito para a nossa jornada de devoção esta manhã. E eu queria então que me acompanhassem naquilo que vamos falar. Nós vamos estar divididos em 4 temas. O primeiro vai ser salvação, a terceira mensagem angélica no contexto da salvação, depois no contexto da justificação, da santificação e da glorificação. Eu sei que poderão estar a pensar, mas estes temas são tão comuns, tão antigos, por que é que vamos tratar deles? É exatamente nas coisas mais comuns e mais antigas que estão aquelas pequenas peças que às vezes nós não prestamos atenção. Eu queria chamar-vos para uma viagem. Vai ser uma viagem intensa, temos pouco tempo e muita informação. Essa viagem tem a ver com a eternidade. Evangelho eterno nos faz logo uma referência ao tempo. O tempo é eterno. Ele vai de menos infinito a mais infinito. Não tem fim, não tem princípio nem fim. Deus diz que Ele é eterno, não tem princípio nem fim. Mas Deus cortou um pedaço desse tempo para nós. Essa é a história da humanidade, os 6.000 anos que nós passamos aqui nesta terra. Esse tempo está dividido, esse pedaço de tempo que Deus cortou para nós, e esse tempo eterno está dividido em 2 partes. Antes da encarnação de Cristo, antes de Cristo tomar a forma humana, antes do Verbo se tornar carne, e depois da encarnação de Cristo. Então vemos que esse segmento de tempo marcou a eternidade para sempre. Antes de Cristo é o que chamamos normalmente de Antigo Testamento e depois de Cristo é o que chamamos normalmente o Novo Testamento. Vemos que um se refere à história do Israel literal e outro se refere à história do Israel espiritual, a história da igreja. Isso foi apresentado por Deus ao apresentar o plano do santuário. O santuário tem 2 partes, o pátio e a tenda. No pátio nós encontramos o altar dos sacrifícios, o lavatório, que representam, entre outras coisas, o processo de justificação, e na tenda nós temos o lugar santo, que tem o altar do incenso, que representa a oração, que tem a mesa dos pães, que representa a palavra de Deus, e o candelabro, que representa o testemunho. Temos também o lugar santíssimo. Então nós vemos que a tenda em si também está dividida em 2 partes. E o lugar santíssimo tem a arca da aliança, onde está a lei de Deus. Se nós analisarmos com atenção isto, nós vamos ver que aqui está o plano de salvação que foi expresso a Israel. Israel
sacrificou o cordeiro da Páscoa, passou o sangue na porta, passou o mar vermelho, entrou para o deserto da santificação, onde tinha sempre uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, e onde recebeu o maná e o pão, e foi até ao monte onde recebeu a arca, onde recebeu a lei, não é? Isto representa toda a sequência e o padrão que Deus quer fazer connosco. Mas eu queria passar do básico, e temos muita informação, e eu gostaria que o tempo me chegasse. Então nós vemos que havia ciclos. Todo o ano havia um ritual diário, e ao fim do ano havia um ritual específico, no Yom Kippur, no dia da purificação, e que corresponde ao nosso tempo. Então esta mensagem é fortificada, solidificada, quando vemos a profecia dos 2300 dias, ou das 2300 tardes e manhãs, dias, anos. Nós vemos que o primeiro período das 70 semanas se refere a Israel, começa em 457 e vai até ao ano 34. O segundo período, se nós vimos, ele começa com a unção de Cristo, preparando uma nova igreja no ano 27, e vai também coincidir com a quebra que vemos na tenda, a quebra entre o lugar santo e o lugar santíssimo, porque vai dividir este tempo até 1844, deixando um tempo final para uma igreja final que corresponde ao que vai acontecer depois de 1844. Então a parte que se refere à igreja se divide em 7 partes, sendo que 6 dessas partes alcançam o lugar santo, representam o lugar santo. Nós vemos que cada um destes móveis representa uma das ações de Cristo para restaurar o santuário, e a 7ª parte representa o tempo do fim, o lugar santíssimo, a última igreja, a igreja de Laodiceia. E após isso teremos o milénio e iremos para a eternidade. Poderão estar a perguntar, irmão Daniel, porquê é que estamos a falar destas coisas? Toda a gente já conhece estas coisas. Aqui temos nas coisas simples a chave do que precisamos entender para a nossa vida devocional. E por isso é que eu quis começar por este aspecto. Eu queria que nós entendêssemos, temos então 3 compartimentos e um quarto. Temos o pátio, o santo, o santíssimo e o povo acampado à volta. Aqui está representado tudo o que nós queremos. O povo está representado pelos pilares que eram cobertos, não podiam ser vistos. E o resto temos a sequência da adoração. Estes 3 passos representam os 3 ataques que Satanás quer trazer para a nossa vida espiritual. O primeiro ataque, ele se refere à nossa parte física, o segundo ataque à nossa parte mental e o terceiro ataque à nossa parte espiritual. E a mensagem do santuário nos mostra como Deus traz um antídoto para isso. E é neste antídoto que eu gostaria que nós nos focássemos. A primeira parte, o pátio, representa a manifestação física do Filho. A segunda parte, a operação mental do Espírito Santo, transformando-nos pela renovação da mente. E a terceira parte, a nossa reunião, a nossa comunhão, o ter o nome de Deus, o seu caráter gravado no nosso lóbulo frontal e voltar a ser reinserido na comunhão do povo de Deus. As 90 ovelhas que foram deixadas, 99 que foram deixadas sozinhas por causa desta ovelha que se corrompeu. Então, nós vemos que Cristo é a chave do santuário e Ele é quem revela a divindade. Ele é a porta, Ele é a ovelha, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é o nome de quem oramos, Ele é a luz do mundo e Ele é o caráter da lei. Ele é a chave do santuário. A sua manifestação vai trazer a noção do que é o templo. Cristo começou o seu ministério purificando o templo e vai concluir o seu ministério purificando o templo, mostrando que a obra da igreja começaria com o derramamento da chuva temporã e concluiria com o derramamento da chuva seródia, mostrando que a obra da igreja começa com uma igreja pura, um cavalo branco, e termina com uma igreja pura, uma igreja que reflete completamente a imagem de Cristo, uma noiva vestida de branco. Aqui há uma mensagem importante porque a Bíblia nos apresenta alguns templos, alguns santuários, o santuário judaico, o santuário do deserto, o santuário do templo de Salomão, e Cristo disse que ele também era um templo que, se fosse derrubado, seria novamente reerguido em 3 dias, e disse que cada um de nós é um templo.
Logo, ele está a apontar para o santuário, porque ele disse: eu sou o caminho, verdade e a vida. Esta era a forma como os judeus se referiam aos 3 compartimentos do santuário. Chamavam de caminho, verdade e a vida. Por isso os fariseus não gostaram quando Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque eles entenderam que Cristo estava a dizer que ele era o santuário, que ele era a razão da adoração, que ele era o próprio Deus. E se nós olharmos, o santuário também reflete que somos um templo. Nós temos uma dimensão física, a manifestação física de Cristo, uma dimensão mental, a operação do Espírito Santo na renovação da mente, e uma dimensão espiritual. Quando formos glorificados, teremos os nossos corpos recobertos de luz, como Adão e Eva. Quando eles pecaram, a primeira coisa que eles perderam foi a luz, a comunhão espiritual. Eles começaram a morrer não fisicamente, mas começaram a morrer espiritualmente. Depois houve uma decadência mental que levou a uma decadência física. Temos aqui o homem espiritual, o homem natural e o homem carnal. Então estas são as nossas lutas, e o santuário é o antídoto que nos mostra isto. E eu queria que nós nos focássemos desde já, hoje, em algo extremamente importante. Aqui estão representadas as sequências, o apetite, as paixões carnais são o primeiro desafio que nós vamos enfrentar. Depois, a presunção, as paixões mentais do homem natural, que pode não estar a compreender as coisas espirituais, são o segundo desafio que nós vamos encontrar e são o segundo antídoto que Deus nos vai dar. E a seguir, a adoração. Nós vemos este padrão seguido em toda a Bíblia. Vemos que Daniel foi primeiro tentado pelo apetite, os manjares do rei. Depois pela presunção, só tu, Daniel, podes interpretar os sonhos. Depois os seus amigos foram tentados com a adoração. Vemos que Cristo também no deserto foi tentado da mesma forma. Primeiro o apetite, podes transformar as pedras em pão e comer, porque tens passado fome com o jejum. Depois a presunção, podes mostrar que és o Messias, atirando-te daqui abaixo. Depois a adoração, ajoelha-te diante de mim e adora-me. Esta é a essência da mensagem dos 3 anjos. Esta é a essência do que acabamos de ver na conexão. Temer leva-me a não condescender com o meu apetite, mas a entregar-me a Deus. E depois isso me leva a uma santificação e a uma justificação. Eu queria que entendêssemos que estes 3 passos representam os 3 passos de antídoto para voltarmos a estar na presença de Deus. A justificação, ela faz por mim aquilo que eu não posso fazer. A justificação é a obra de Deus por mim. A santificação, ela faz em mim aquilo que eu não posso fazer. Justificação pela fé, santificação pela fé e pela obediência. Hoje em dia há um ataque contra a santificação pela obediência. As pessoas acreditam que basta ter fé e tudo vai acontecer. Eu não quero chocar ninguém, mas se vulgarizou a expressão de que conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus não é tudo. Satanás conhece Jesus como ninguém e mesmo assim não obedece. Não basta ter fé, não basta conhecer de perto. Satanás conheceu Cristo de perto, mas não quis submeter-se. A santificação vem pela obediência, pela predisposição. Ela nasce da justificação. Ao eu reconhecer quão ruim eu sou, ao eu reconhecer quão mau, quão incapaz eu sou, nasce o desejo de ser como Cristo. A santificação nasce diretamente da justificação. Não existe tal coisa como alguém justificado que não deseja ser santificado. Não existe tal coisa como alguém com fé que não deseja produzir obras ou que ignora e despreza as obras. Porque uma é a outra, são cumulativas. Sem justificação não há santificação, sem santificação não há justificação. E eu sei que estou falando um pouco rápido, mas eu tenho muita coisa para vos dizer e temos pouco tempo. Reparem que aqui estão fatores extremamente importantes. O inimigo sempre tenta fazer-nos cair primeiro nos apetites, nas paixões de baixo. Somos aconselhados a olhar para as coisas que são de cima e não para as coisas que são de baixo. E eu queria transportar isto para um sentido bem prático para a igreja. Ele tenta fazer-nos cair na música que nós gostamos, na comida que nós gostamos, na roupa que nós gostamos. E acontece que muitos compreendem isso e resistem à primeira tentação. Vejam que Eva também caiu nestas tentações. Primeiro ele mostrou quão boa, quão apetitosa era a fruta e quão boa para dar entendimento. Depois ele levou Eva a questionar o que Deus disse e a pensar que ela podia pôr em causa o que Deus disse. Podia raciocinar sobre a palavra. Hoje em dia as pessoas fazem exatamente a mesma coisa. O Espírito de Profecia diz A, mas nós temos toda uma teoria, toda uma hermenêutica sobre a Bíblia e o Espírito de Profecia para dizermos B. E conseguimos racionalizar com o inimigo
pensando que estamos a racionalizar na palavra, com muitas teorias. Então, aqui vemos novamente a questão da presunção. E logo a seguir Eva cai na adoração. Ela deseja ser como Deus, estar no lugar de Deus, ter a sabedoria de Deus e cai na mesma tentação em que Lúcifer caiu ao entrar por este caminho. Eu queria que nós entendêssemos que não poderemos ser remetidos ao convívio social com o universo enquanto não passarmos por este processo. E eu gostaria que avançássemos para uma viagem sobre este processo. Eu queria que me acompanhassem. Queria que entendêssemos algumas coisas aqui. Queria que vêssemos claramente esta citação. Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será o quê? Purificado. Não esqueçamos a expressão até. Não diz nas 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Diz até. Significa que antes do santuário ser purificado há um processo. Significa que antes da glorificação há um processo. Muitas pessoas hoje em dia na igreja querem saltar diretamente da justificação para a glorificação. Elas não querem seguir um processo. Mas para que o santuário seja purificado no Yom Kippur, até lá há um processo de ritual diário, de contínuo, um processo de justificação e santificação. Não é possível ser santificado sem estar justificado, não é possível ser glorificado sem estar santificado. E eu queria que nós entendêssemos com atenção o que é que isto significa. É verdade que cada peça do santuário foi atacada. Trouxe o diabo a questão do ataque à justificação pela fé, trazendo as penitências, a justificação pelas obras. O ataque ao batismo, trazendo o batismo de crianças. O ataque à palavra, dizendo que só os eruditos, só o clero poderia cumprir e entender a palavra. Eu quero que entendamos o seguinte: não existe na igreja tal coisa como clero e leigos. Essa é uma invenção do romanismo papal. Essa é uma invenção da Idade Média, transportando para a igreja as hierarquias entre a nobreza e a plebe, a nobreza e o povo. O povo de Deus nunca trabalhou neste sentido. Então, vemos aqui que estes são mais enganos de Satanás, atacando cada móvel do santuário. Atacou o nome dos cristãos, usando o nome dos cristãos para atacar cristãos, dando mau nome aos cristãos. Atacou a oração, dizendo que precisamos de mediadores, precisamos de santos para fazer este trabalho. E então, ao longo da história da igreja, e eu queria que entendêssemos aqui isto, muitas vezes entendemos justificação, santificação e glorificação no contexto pessoal e não entendemos algo extremamente importante, irmãos. Justificação, santificação e glorificação não é só um processo pessoal, é um trabalho de Deus pela sua igreja. No pátio e no Antigo Testamento, pelo povo de Israel, Cristo apontou e trabalhou a justificação do seu povo. Durante todos os 6 períodos da igreja, Cristo trabalhou a santificação da sua igreja. E no 7º período da igreja, Cristo vai trabalhar a glorificação da sua igreja. Eu queria que entendêssemos glorificação. Temos a ideia de que glorificação é o momento em que vamos ser tocados no abrir e fechar de olhos e ser transformados. Este é o culminar do processo. O culminar do processo de justificação é ser considerado justo. O culminar do processo de santificação é estar santo, separado. E o culminar do processo de glorificação é ser transformado na parte física. Mas se glorificação fosse o momento em que somos tocados e transformados, então esse período não começaria em 1844. Glorificação é a solidificação do caráter de Cristo na sua igreja. A glória de Cristo é o seu caráter. Então, todo o processo que começou com o movimento adventista, o objetivo do movimento adventista é o santo dos santos, é o lugar mais santo ainda. É quando a igreja, depois de ser santificada, para ser apresentada pura ao Senhor, vai ser glorificada. Desde 1844 até a segunda vinda, o objetivo de Cristo é instaurar o seu caráter na sua igreja, ter esse caráter refletido na sua igreja, e esta é a missão. E Ele vai fazer isso tendo esse caráter refletido em cada um dos seus filhos. Este é o nosso trabalho, não é esperar pela glorificação. A glorificação não é só o momento final, o ponto final. A glorificação é todo o processo que a igreja passa
para refletir a glória de Cristo, o seu caráter. Eu queria que tivéssemos isto bem claro. O testemunho foi passando de geração a geração. Desde Lutero fomos recebendo o testemunho e passando à geração seguinte. E a última fase da história da igreja recebe dos metodistas, que eles restauraram o candelabro, restauraram o testemunho cristão. A última fase da igreja recebe dos metodistas a sua missão, e o testemunho é a lei na arca, a lei no coração. Como o povo de Israel saiu e foi até ao Monte Sinai para receber a lei física, a letra da lei, a lei para o povo, a igreja saiu e fez um processo para restaurar cada móvel do santuário e receber a lei no seu coração, ter o caráter de Cristo na sua mente. Este é o nome e a marca na fronte e na mão, que o diabo quer fazer contrafação, na fronte ou na mão. Não importa o que você acredita, desde que você faça o contrário do que Deus quer, para o diabo está bem. Não importa o que você faz, se é muito bom, desde que a sua intenção não seja a de Deus, para o diabo está bem. Mas para Deus, para você ser selado, para ter a marca de Deus, o seu nome, você deve ter uma consonância entre o que você pensa e o que você faz. Não é uma fé só intelectual, é uma fé que se reflete em obras. Não é uma teoria. O diabo não vai... E ontem foi falado aqui no texto, não é, de Apocalipse 12, o diabo não vai fazer guerra contra os que acreditam nos mandamentos de Deus e acreditam na fé de Jesus, mas contra os que guardam, mão, prática, ação, contra os que estão glorificados. Eu quero que entendamos o seguinte: porque é que há tantos ataques hoje na igreja? Porque a igreja estava pacífica e tranquila no sono de Laodiceia. E a partir do momento que começaram a ouvir mensagens de reavivamento e reforma e a igreja começa a despertar, o ataque começa. O inimigo tem ira, raiva do caráter de Deus. E quando ele começa a ver o povo de Deus a buscar o caráter, a começar a fazer um processo de glorificação, de impressão desse caráter na sua mente, Satanás fica irado. E nós sabemos que esse problema, assim como o Evangelho, será levado em testemunho a todas as gentes, começando em Jerusalém, depois Samaria, depois aos confins da terra. Sabemos que também o martírio, testemunho é a mesma palavra que mártir, o martírio começa primeiro, a pressão, a perseguição começa primeiro em Jerusalém. Jerusalém hoje, o povo de Deus, somos nós, o movimento adventista. Depois vai a Samaria, as outras igrejas que são parte de Israel, que vieram da reforma, que trouxeram o testemunho, mas que foram perdendo a essência, misturando-se com as coisas pagãs ao longo do tempo. E depois, só depois, conseguiremos fazer um alto clamor. O tempo ainda é curto para mim, eu tenho ainda muita coisa para dizer, então eu vou acelerar para o passo seguinte. Aqui está toda a nossa sequência, não só pessoal. Temos a nossa conversão, o nosso batismo, depois entramos para o deserto da santificação. A primeira coisa que o Senhor faz, quer que tenhamos diante de nós a oração, depois Ele quer que tenhamos diante de nós uma mudança de alimentação, não só física, com a mensagem de saúde, mas espiritual, com a forma como nós estudamos e refletimos na palavra de Deus. Depois poderemos então dar um testemunho, porque quando estamos alimentados, então poderemos levar a mensagem, como era o plano para o povo de Israel. Esse é o plano para o Israel espiritual de hoje, levar a mensagem a todo mundo. E a seguir, o caráter de Cristo nos seus filhos. Esta é a sequência do plano da salvação. Deus nos disse isso de várias formas, nas 2300 tardes e manhãs, na mensagem do santuário, na história do caminho do povo de Israel, na história do caminho da igreja e na história da vida pessoal de cada um. Os 3 passos têm que estar ali. E eu queria esta manhã focar-me num aspecto extremamente importante. Como é que o inimigo tenciona atacar e destruir este trabalho de restauração do santuário? Durante muito tempo o carneiro atacou, ou o bode atacou o carneiro, o derrubou por terra e o pisoteou. Vemos que Cristo foi atacado no seu santuário, o príncipe no seu santuário. Durante toda a Idade Média não havia acesso a Cristo, não havia acesso às mensagens, e Ele quer fazer a mesma coisa. Então eu queria que nós entendêssemos claramente como está a nossa proteção e como é o ataque. O ataque será exatamente da mesma forma. Primeiro pelo apetite, depois pela presunção, e assim ele destruirá a adoração. Acompanhem-me, por favor, neste momento. Eu gostaria de fazer mais uma oração antes de entrar exatamente neste detalhe. Mesmo como estamos, para não termos muita movimentação, vamos inclinar as nossas cabeças em reverência. Senhor, quero pedir-te que me dês sabedoria, que afastes de mim todas as limitações físicas, mentais, que
que me perdoes e me mantenhas limpo para ministrar. Inspira-me, por favor, para explicar de forma clara, compreensível, não a minha teoria, não a minha ideia, mas a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que entendêssemos, e este é o ponto desta manhã, o que pode atrapalhar a nossa salvação. O que pode atrapalhar a missão que Cristo quer desempenhar na sua igreja, mesmo entre os fiéis. Eu queria que nós entendêssemos aqui o conceito de igreja e o que é que ele nos quer dizer. Eu queria que víssemos um texto que todos conhecemos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Salmo 77, 13. O teu caminho, o caminho que nós precisamos trilhar, não só como indivíduos, na nossa devoção diária, na nossa vida espiritual, mas como igreja, Deus também tem um plano. A igreja é o seu templo, é onde se reflete a manifestação do seu Espírito. O seu Espírito habita em nós como indivíduos e habita em nós como igreja. Deve habitar em nós como igreja. O que é que quer dizer o teu caminho, ó Deus, está no santuário? Então, nós vemos que o santuário nos mostra, como já foi visto, o caminho da igreja para chegar novamente a estar na presença do Pai, para retomar a glória que foi perdida desde o Éden. E esse caminho é o mesmo caminho que percorreu Israel. É o caminho que tem que percorrer cada um de nós, é o caminho que tem que percorrer a igreja como um todo e tem percorrido. E nós já estamos no último período, o período do Adventismo, que aponta para a segunda vinda. Eu queria que entendêssemos qual é o pior perigo para seguir este caminho. Aquele que não entra pela porta é o quê? Ladrão. Então, muitas das vezes nós tentamos chegar à lei sem entrar pela porta. Não é possível. Este caminho tem que ser seguido, existe um passo após outro para chegarmos ao resultado. Muitas pessoas ficam frustradas porque elas tentam fazer a vontade de Deus. Não posso ser santificado pela obediência sem ser plenamente justificado. E amanhã nós vamos falar sobre verdadeira justificação. Porque é que temos anos e anos de igreja e parece que continuamos a não conseguir ultrapassar os mesmos problemas e os mesmos pecados. A chave está na justificação. A chave está em que nos focamos demasiado no segundo compartimento sem cumprir o primeiro na essência. Eu queria que vissem este texto com atenção. Então, o que é que está no santuário? O teu caminho, ok? Olhem para este texto, que está na base do problema. E os teus ouvidos, a fé vem pelo ouvir, ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho. Qual é o caminho? O caminho do santuário, justificação, santificação e glorificação. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a direita nem para a esquerda. Precisamos entender aqui algumas coisas. Já sabemos o que é o caminho. Qual é o caminho? Cristo é o único caminho. Ele se manifesta em cada móvel do santuário, no caminho do santuário. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa parte já sabemos. Teremos que entender aqui o que é a palavra que está por detrás de mim. E sabemos que pela boca de 2 ou 3 testemunhas será estabelecida cada palavra, certo? A palavra que está por detrás de mim, e eu queria deixar bem claro, é o Espírito de profecia. Ei, mas não é a Bíblia. Amigos, nós ganhamos a ideia de dizer Espírito de profecia para Ellen White. Mas o Espírito de profecia não é só Ellen White. O Espírito de profecia manifestou-se em Moisés. O Espírito de profecia manifestou-se em Paulo. O Espírito de profecia manifestou-se em Ellen White. 2 ou 3 testemunhas, Antigo Testamento, Novo Testamento e o último compartimento. O pátio, o santo e o santíssimo. São as 2 ou 3 testemunhas, são as 2 ou 3 fases de condução da igreja, são as 2 ou 3 fases de manifestação do Espírito de profecia. A mesma resistência que há em relação ao Espírito de profecia para os últimos dias, houve em relação a Paulo, quando Pedro teve que dizer que ele era também apóstolo e que os escritos deles deviam ser seguidos. Houve também em Moisés, quando ele apresentou as verdades de Deus ao povo. Sempre houve resistência ao Espírito de profecia. Quando ela diz, e foi uma coisa que eu aprendi com o irmão Mauro, não é? Quando ela diz que a luz menor, ela não está referindo a ela como luz menor dentro do Espírito de profecia. Não existe. Eu aprendi isto na escola de teologia. Então isto é doutrina adventista. Não existe maior e menor inspiração profética. Toda a inspiração profética, toda a manifestação do Espírito de profecia é de mesmo nível e grau. Ellen White diz ser a luz menor porque o Espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Moisés, que veio primeiro, Paulo tem que estar sujeito a Moisés. Depois,
Ellen White, que veio depois, tem que estar sujeito a Paulo e Moisés. Ou seja, o Espírito de Profecia nos últimos dias deve estar de acordo com o Espírito de Profecia no Antigo e no Novo Testamento. Ela é a luz menor, toda a Bíblia é a luz menor, apontando para a luz maior, que é Cristo. Ele é a luz do mundo e nós devemos resplandecer essa luz. A manifestação do Espírito de Profecia é o resplandecer dessa luz. Mas eu queria que nós nos focássemos, nós vamos falar sobre a palavra depois, sobre o que é a palavra estar por detrás de nós, quando falarmos em santificação. Mas eu queria que nos focássemos hoje numa coisa extremamente importante, sem a qual não podemos sair deste congresso. Vital para este congresso. Sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Eu queria que entendêssemos o que é que isto significa. Ora bem, prestem atenção, irmãos. Caminho é este: justificação, santificação, glorificação. Desviar-se para a direita ou para a esquerda significa cair pelo caminho e não chegar à terra prometida. O que é cair pelo caminho? Isto é o que o inimigo tem tentado ao longo de todas as épocas. E eu queria que já entrássemos então na questão da nossa vida devocional. Cair pelo caminho é desviar-se ou à esquerda ou à direita do caminho. Desviar-se à esquerda representa para nós as pessoas que apenas refletem sobre a Bíblia, só se focam no amor de Deus, nas coisas lindas da Bíblia. As pessoas que apenas estudam a Bíblia, só se focam na lei de Deus e na sua justiça. Isto nos leva a dois desvios. Uns são os que se desviam à esquerda, que só condescendem com apetite, porque só veem o amor de Deus, só refletem em lindas passagens bíblicas, lindos salmos. Outros são os que se desviam à direita, porque eles caem na presunção. Como não caem no apetite, como já são vegetarianos, como já vivem a modéstia cristã, como já vivem mensagem de saúde, como já vivem justificação pela fé, começam a sentir que são melhores que os outros. Estas duas tentações são o desvio à esquerda e à direita e são o que faz com que caiamos na adoração, são o que faz com que caiamos na tentação de Satanás. Eu quero repetir bem e deixar bem claro. Satanás primeiro tenta a igreja a condescender com os seus apetites, ouvir a música que gosta, comer a comida que gosta, em vez daquilo que Deus pede. E ele não desiste. Aqueles que não transformam as pedras em pão, aqueles que não se contaminam com os manjares do rei, logo ele começa a segredar nos seus ouvidos: não existe ninguém na igreja como você. Você é o melhor, você é o único vegetariano, você é o único que lê o Espírito de Profecia e faz o que ela diz, você é o único obediente. Então ele está desesperado para fazer o povo de Deus que vive a justificação cair na santificação, cair na presunção em vez de cumprir a santificação. Nós vemos que isto foi feito ao longo da história, sempre aconteceu isso. Primeiro ele disse: olha, você não pode ser salvo só pela graça, precisa de pagar penitências. Isto são as obras a tentar tomar o lugar de Cristo. E agora ele diz: não precisa fazer nada, a sua fé basta, conhecer Jesus é tudo, e apenas relacionar-se e tudo vai acontecer naturalmente, não precisa fazer esforço. Ele sempre tenta desviar a igreja ou para a esquerda ou para a direita. Eu queria que entendêssemos na prática o que isso implica hoje. Isso implica que os que se desviam à esquerda só fazem reavivamento, os que se desviam à direita só fazem reforma. Reavivamento sem reforma é apenas emoção. Reforma sem reavivamento é legalismo, fanatismo. E sempre Satanás tenta fazer o povo de Deus desviar-se ou para um lado ou para o outro e não ter o equilíbrio que há entre os dois. Reavivamento e reforma. O verdadeiro reavivamento, a verdadeira justificação, conduz automaticamente à reforma, à santificação. A verdadeira santificação, a verdadeira reforma, parte de uma verdadeira comunhão com Deus, de uma verdadeira submissão. A chave de todo o processo é a humildade. Pessoas que entram em arrogância sobre, seja qual que for a doutrina, estão a cair na segunda tentação, porque estão a manchar a sua vitória sobre o pecado, porque estão a não trabalhar a humildade. Então eu queria que nós entendêssemos isto esta manhã. Eu sei que o tempo foge, mas eu não posso sair daqui sem dizer estas coisas e completar. As duas tribos que não vão estar com os 144 mil são Efraim e Dan. Efraim só fica pelo reavivamento, fica aquém da palavra, fica à esquerda, fica no lado da reflexão, condescende com o apetite. Dan fica à direita, vai além daquilo que é pedido, julga os seus irmãos, sente-se superior. Nós vemos, se fizermos aqui uma análise e com isto vamos concluir, Israel espiritual nos apresenta Judá, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manassés, tira Efraim fora, põe Levi a seguir a Simeão, Issacar, tira Dan fora
e a seguir a Zebulon traz José e depois Benjamim. Se nós vemos, Efraim e Dan estão fora e está Levi e José. Se nós analisarmos o que a Bíblia nos diz sobre o assunto, Efraim representa os liberais, os que ficam à esquerda, os que ficam aquém da norma, os que condescendem com o apetite, caem na primeira tentação da justificação, caem na justificação, só ficam no pátio, não avançam para a santificação. E diz assim, Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o, Oséias 4,17, condescendeu com as suas paixões carnais, condescendeu com os seus apetites e põe isso acima da palavra. Nos últimos dias, tempos trabalhosos, serão mais amantes dos prazeres do que de Deus. Mas Dan representa os conservadores fanáticos, aqueles que se sentem melhor que os outros, aqueles que julgam o povo, aqueles que são como a serpente, a víbora, que morde por detrás, criticam os seus irmãos, sentem-se melhores que os seus irmãos, caem na presunção. Quando Nabucodonosor disse a Daniel, só tu podes interpretar sonhos, Daniel disse, eu não, há um Deus no céu. Quando Satanás diz a Jesus, atira-te aqui abaixo e provas que és o Messias, ele diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Caminhar pela humildade é a chave de todo o processo, irmãos, desde a justificação até à glorificação. A humildade é a humildade que me leva a reconhecer que eu não valho nada e que preciso de Cristo e da sua graça, que a minha justiça não serve, que me faz com que eu não me justifique nos meus pecados, mas os confesse e me entregue. É a minha humildade que me faz submeter-me a Deus e obedecer e não me sentir superior aos meus irmãos. E é a minha humildade, se vê isso nos 144.000, que faz com que eu tenha uma postura de contrição. Apesar de refletir completamente o caráter de Cristo, eu continuo buscando ver se há coisas na minha vida para melhorar. Não continuo olhando para trás e sentindo que já estou muito à frente dos outros. Continuo olhando para frente para Cristo e vendo quão aquém ainda estou do modelo, quão distante ainda estou do modelo. O que faz um atleta cair é quando ele olha para trás e tropeça. O atleta tem que olhar para a meta, para a vocação para a qual foi chamado, para o modelo. Este é o nosso modelo. O inimigo quer tentar os que buscam a verdade presente a caírem na segunda tentação, a da presunção. E é sobre isto que eu queria falar esta manhã, porque é uma das coisas que mais atrapalha. Levi é posto no lugar de Efraim. Ele é o sacerdócio real, a nação santa, um povo que busca a santificação, em contraste com Efraim, que está na idolatria da condescendência. José é posto em lugar de Dan. Em vez de julgar os seus irmãos, ele intercede pelos seus irmãos, como Abraão quando intercedeu por Sodoma e Gomorra, como Moisés quando disse, risca o meu nome do livro da vida e salva-os a eles, como Daniel que disse, a nós pertence a vergonha de rosto. Ele não orou pelos pecados dos apóstatas que estavam na igreja adventista, ele se incluiu nesses pecados. Ele sabia, apesar de não ter nenhum pecado registado no livro, ele sabia que ele era um pecador, carente de um Salvador. Não se sentia melhor que os outros porque ele cumpria a reforma, não se sentia melhor do que os outros porque ele vivia a mensagem de saúde, não se sentia melhor do que os outros porque ele vivia a modéstia cristã, sentia-se o mesmo lixo que os outros, que condescendiam com a música, que condescendiam com a comida. Ele não se sentia melhor que os outros. Irmãos, não caiamos na artimanha do diabo. O diabo, ele faz mais dano quando empurra do que quando segura. Quando segura, ficamos aquém da norma de Cristo, desviamos-nos para a esquerda, caímos na presunção. Quando empurra, saímos da presunção, caímos no apetite. Quando empurra, nos leva aquém da norma, inventamos normas, doutrinas e caímos além da lei. Queremos ser juízes. Eu queria que entendêssemos na prática como obtemos esse equilíbrio. A Bíblia é clara, Hebreus 12:14. Seguia paz com todos e a santificação. Aqui temos justificação, amor, graça e santificação, lei, justiça. Diz, a misericórdia e a verdade se encontraram. A misericórdia é a graça, a verdade a justiça, a lei. A justiça e a paz se beijaram. Irmãos, isto é o que tem causado muitos problemas na igreja. Por um lado, ele leva a maior parte da igreja a cair na justificação, a cair nos apetites, a cair no pátio. E por outro lado, o pequeno grupo dos 7.000 que não dobraram os joelhos a Israel, a Baal, ele tenta fazê-los sentir que são os únicos. Tenta fazê-los apartar-se do corpo, tenta fazê-los julgar o corpo, sentir-se melhores que o corpo. Mas vejam,
Uma coisa tem que estar com a outra, a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. A chave de tudo isto é a humildade. Eu quero que vejamos, amor, graça, justificação e reavivamento precisam estar junto com justiça, lei, santificação e reforma. Eu quero concluir esta manhã, quero que entendamos que o pior inimigo da obra que Deus quer fazer pelo seu povo é ou a primeira ou a segunda tentação. E muitos dos que estamos aqui, talvez, somos pessoas que despertaram para a necessidade de não cair na primeira tentação. Mas muitos temos sido tentados e caídos na segunda tentação. Temos nos sentido melhor do que a igreja institucional. Temos nos sentido melhor do que os nossos irmãos cegos que caem na condescendência com o apetite. Eu queria que entendêssemos o seguinte: a obra de Deus sempre caracterizou-se dessa forma. Levitas e profetas fazem o equilíbrio. Obra institucional e ministério de apoio. Ministério institucional e ministério de apoio fazem o equilíbrio. Pastores e os chamados leigos, membros comuns, fazem o equilíbrio. Capitão mais a equipa. Os pastores, os líderes são capitães de equipa. Eles têm que ser apenas mais um membro, apenas mais um jogador no time. Nós temos o exército, que é a obra institucional, e as forças especiais. Não pode haver um trabalho equilibrado da parte de Deus sem um e outro. Uns representam a parte institucional, outros representam o apoio. Um é o garante do outro. Reparem, um é como aqueles pezinhos que se põem na balança para contrabalançar. Se o nosso peso for demasiado grande, em vez de trazermos a instituição ao equilíbrio, nós vamos desequilibrar a balança. Vamos aquém da norma, vamos ser vamos julgar e vamos ficar de fora da última missão, ficar de fora dos 144 mil. Irmão e irmã, eu creio ser extremamente importante compreender isto, compreender o plano de salvação. Nós vamos falar sobre o que é o movimento adventista, o que é a instituição. Nós vamos abordar sobre isto. Primeiro Deus criou um movimento, organizou esse movimento, depois institucionalizou esse movimento. A maior parte das doutrinas que têm invadido a igreja pegam antes de Deus fazer este trabalho. Falam dos pioneiros, mas levam-nos para os pioneiros mileritas, em vez de pioneiros adventistas. Nós vemos que muita gente fala sobre a trindade, contra a trindade. Eu não gosto de usar a expressão trindade, mas a Bíblia é clara e o Espírito por si é claro quanto a uma divindade de 3 pessoas coeternas. Eu não gosto de usar a expressão trindade porque se confunde com a versão católica da trindade. Mas eu quero que entendamos claramente que não é uma doutrina adventista, mas sim uma doutrina milerita. Então, as pessoas que vão buscar textos dos pioneiros acabam por ser enganadas muitas vezes. E é sobre isso que eu queria que nós falássemos. Nós vamos entrar numa sequência prática. Verdadeira justificação, verdadeira santificação. Esta espero que seja a mensagem mais teórica que vamos ter. As outras mensagens eu quero partilhar convosco aspectos práticos de como realmente ser justificado, como realmente viver a justificação pela fé, como realmente viver a vida devocional diária e a santificação, e como preparar-se para esta fase seríssima que já está a decorrer, em que Deus vai gravar o caráter do seu Filho, não só em cada um dos seus membros de igreja fiéis, mas na sua própria igreja, para apresentar pura, irrepreensível, sem mancha ou ruga perante o Pai. Irmãos, estamos em tempos trabalhosos e eu queria deixar uma mensagem final ao concluir esta manhã. Quero fazer um apelo, não só ao Congresso MV, como a todas as pessoas que aqui atendem. Todos sabem o momento profético em que nós vivemos. Eu queria que nós entendêssemos que nós fomos chamados para uma missão, irmãos. Nós temos uma missão. A nossa missão não é criticar, mas apoiar. A nossa missão não é considerar que somos o único dedo mindinho que está saudável com o resto do corpo doente e sair e afastar-se, isolar-se, porque um dedo mindinho, mesmo um dedo mindinho saudável, se ele se isolar do corpo, ele vai morrer ainda antes do corpo. Tem mais chances de sobreviver um corpo todo doente, junto com o corpo e com a cabeça, do que um dedo mindinho saudável fora do corpo e longe da cabeça. O Espírito Santo nos diz claramente que não é bom sinal os homens trabalharem de forma independente. Eu quero que entendamos que, sim, existe apostasia na igreja, como eu já disse, não da igreja. E vocês e eu fomos chamados não para nos considerarmos melhores,
O nosso parâmetro é Cristo e o que Ele diz. Fomos chamados para elevar o que Ele diz, não para olhar para pessoas e para problemas e os defeitos dos outros. Antes de tentarmos tirar o argoeiro do olho do nosso irmão, temos que tirar a trave do nosso olho. Muitos têm sofrido alguns ataques ao tentarem viver a mensagem nas suas igrejas. A solução não está em uma atitude de presunção e cair na segunda tentação. A solução está em orar, santificar-se e consagrar-se. Sabem porque é que Deus ainda não acabou com a apostasia na igreja? Porque Ele não tem ninguém para pôr no lugar daqueles que apostataram. Porque eu e você ainda não refletimos completamente o caráter de Cristo. Porque eu e você ainda precisamos, em vez de falar de vitória sobre o pecado, viver e mostrar vitória sobre o pecado. Porque eu e vocês precisamos, em vez de entrar em debates, viver a humildade, o Espírito de Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Cristo só vai tomar as rédeas na sua mão quando Ele tiver pessoas que reflitam o caráter do seu filho para pôr no lugar daqueles que querem condescender com Efraim. Não com Dan, que Ele vai fazer esse trabalho, mas com Levi e José. Que o Senhor nos abençoe e nesta jornada queria que nos preparássemos para entendermos a prática da mensagem de justificação pela fé e santificação pela obediência na nossa vida. Este é o objetivo. Peço que orem por nós, peço que orem por mim nas palavras que vou ministrar nestes dias e espero ser bem útil em coisas práticas que possam abençoar e beneficiar a vossa vida pessoal e a minha para alcançarmos esse objetivo. Irmãos, quero dizer uma coisa. Chega de ouvir muitos pregadores de reforma e revivimento poderosos e estar viciado em mensagens de revivimento sem refletir o caráter de Cristo. Chegou a hora de se humilhar verdadeiramente, começar a trabalhar verdadeiramente. Já não é hora só de ficar a ouvir a mensagem, não é hora de ser só ouvinte, mas ser praticante. Precisamos viver esta humildade, este caráter, já, porque a chuva serôdia se aproxima. Queria concluir com uma oração e que refletíssemos sobre o sentido daquilo que acabámos de falar. Eu peço desculpa que eu tive realmente que correr, porque era muita coisa que eu queria dizer, são poucos minutos. Queria que nos ajoelhássemos em humildade e contrição perante o Senhor. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, santifica a Tua igreja, Senhor. Senhor, ajuda-nos a viver um verdadeiro espírito de entrega, a libertar-nos da nossa justificação própria e a buscarmos a Tua justificação. Já estamos atrasados, Senhor, já deveríamos estar a caminhar para a glorificação e ainda nos debatemos com a nossa justificação e a nossa santificação. Sabemos que começaste esta obra e que és poderoso para a concluir antes, até à vinda de Cristo. Sabemos que és poderoso para purificar o santuário e fazer o trabalho até esse momento. Neste momento eu quero interceder pela Tua igreja. Tem sido uma vergonha, Senhor, como temos decaído, tanto uns para a esquerda como outros para a direita. Ajuda-nos a ser fiéis baluartes, fiéis estandartes, que possam ser guiados por Emmanuel e não pelas nossas próprias ideias, não pelos nossos próprios traços de caráter, não pelas nossas próprias teorias e até mesmo por estudos, por muito corretos que sejam. Quero pedir uma bênção sobre esta equipa, uma bênção sobre este evento. Eu olho para a obra no Brasil e fico preocupado, Senhor. Não quero fazer uma oração formal. Eu quero interceder pelo Brasil, Senhor. Quero interceder pela divisão norte-americana. Quero interceder pelo conflito intenso que se gera aqui. Quero interceder por alguns ataques institucionalizados de inimigos da Tua igreja, da verdadeira igreja, da identidade que foi dada, Senhor. E quero interceder também para que possamos não pôr um contrapeso além daquilo que é necessário para equilibrar. Que sejamos conduzidos por Ti, não ficando para trás, nem indo à Tua frente. Por favor, unge-nos para esta missão, limpa-nos dos nossos pecados e ajuda-nos a ter uma vida devocional saudável. Eu te peço, em nome de Jesus.